Estamos de volta, seguimos falando aqui das tarifas dos Estados Unidos contra a China, para entender inclusive o impacto dessa decisão na economia global e também no Brasil. A gente conversa agora com o economista sênior do Inter, o André Valério, que já está aqui comigo. Muito bom dia para você, André. Bem-vindo aqui à nossa programação sempre. Bom dia, Débora. Prazer é meu falar com você. André, vamos lá, tentando entender um pouco desse cenário político, né, também, antes de mais nada, porque depois da gente anunciar essa tarifa de até 100% sobre os produtos chineses, Trump acabou voltando atrás, aparentemente, né, com essa publicação desse domingo, dizendo que os Estados Unidos não querem prejudicar a China. Como que você interpreta isso? É uma tentativa de acalmar apenas mercados e tentar mitigar os impactos econômicos, dada a resposta, né, que a gente viu, agora há pouco estávamos mostrando aqui, das bolsas despencando lá fora, do risco inflacionário que essas incertezas causam nesse momento? Seria muito mais um recuo estratégico pensando em impactos econômicos? Valério, como que você interpreta esse provável recuo de Donald Trump nesse momento? Pois é, parece ser uma combinação de fatores, né? Acho que claramente o impacto muito negativo dos mercados na sexta-feira, né? A gente teve principalmente o mercado cripto, que é o que ficou aberto, né? Depois do anúncio das tarifas, pode ter influenciado, né? Mas parece que a natureza da discordância ali tem um pouco do mal entendido também, né? A China está assumindo que os Estados Unidos está quebrando, está violando o acordo que eles fizeram em Madrid, né? E os Estados Unidos está assumindo agora que a China está violando, né? O acordo que eles tinham feito, né? Então tá discordando do outro em termos de premissas, né, nessa questão do controle das exportações, e aparentemente, né, teve algum contato diplomático durante o fim de semana que começou a aparar essas arestas, né? Então parece ter surgido desse mal-entendido que parece estar sendo, né, resolvido ao longo aí do fim de semana. O Trump inicialmente estava até cancelando o potencial encontro que ele teria com o Xi, agora ele já está voltando atrás, falando bem do Xi, meio que confirmando que vai haver esse encontro no final do mês. Então, apesar de ser um cenário ainda de muita incerteza e praticamente voltando ao nível ali de incerteza que a gente teve no dia 2 de abril, parece ser bem menos problemático do que a gente estava lá atrás. E até agora a China também não deu indícios de que ela vai retaliar essas tarifas, né? E a gente nem sabe se elas vão de fato entrar em vigor, dado o prazo que foi dado pelo Trump. André, mas essa alternância, né, entre ameaça e conciliação, né? Vai ter tarifa, não vai ter tarifa, ameaça e volta atrás, ou seja, como que isso compromete, do ponto de vista, né, de credibilidade, como que isso compromete a credibilidade da política comercial americana? E mais, o que os mercados tendem a precificar nesse tipo de cenário altamente incerto, né? Ou seja, lidar com parece mais uma bipolaridade não controlada, né, numa situação como essa, mas que tem efeitos significativos econômicos, né? Vídeo que a gente vê algumas empresas americanas, inclusive, enfrentando. É de fato, não é nem um pouco benéfico, né? A gente sabe que a incerteza, né, tanto para investidores quanto para empresários, é algo muito ruim, né? Paralisa, né, a economia. E a gente estava justamente no momento em que o terreno ali, né, em termos da política comercial, estava começando a ficar mais bem delineado, né? Os empresários começando a saber onde que eles estão pisando. E aí vem com essa mudança drástica, né, da condução aí da política tarifária do Trump. E deixa claro, né, que o Trump tem usado, né, vê as tarifas como um instrumento de coerção, né, contra os países, para tentar moldar o comportamento desses países. Então, é muito difícil de prever, né, o que pode vir. Isso é extremamente prejudicial, né, para a condição dos negócios, dos investimentos, né, da economia americana. Então, a gente vê, né, esse cenário de retomada dessa incerteza. Né, a gente já está vendo, né, o mercado de trabalho americano dando sinais de fragilidade, justamente por conta desse impacto da incerteza lá atrás que paralisou, né, as decisões produtivas, né, da economia americana. E no momento que a gente podia estar em retomada, né, dessas decisões, a gente volta a ter essa incerteza sem saber se de fato vai voltar a ter, né, porque ele anunciou 100%, mas já em cima das tarifas de 40%. Então a gente volta naquele patamar, né, de tarifas de 140%, que praticamente impõe um embargo, né, sobre a economia chinesa e sobre a economia americana, matando completamente a relação bilateral que eles têm, né. Então, de fato, é algo que é muito prejudicial e impacta um pouco nessa credibilidade dos acordos que foram, né, negociados, perde um pouco dessa confiança em se fazer esses acordos com o governo americano. Agora, André, a terra rara foi o grande motivador, né, dessa nova escalada de tensão entre os dois países. Inclusive, a gente teve o próprio senador, o próprio vice-presidente, o J.D. Vance, dizendo que estava chocado com a China pela decisão da China de restringir as exportações de terras raras.
Pensando no peso, né, desses minerais de terras raras para a economia americana, quem pode ser prejudicado com esse aumento dessa regulação agora da China para essas exportações, inclusive envolvendo terceiros, né? Porque para tentar evitar a triangulação nesse momento para aqueles países que, porventura, né, tendem a vender para os Estados Unidos, a gente tem a China implementando mais rigor nessa regulamentação de exportação para terras raras. Faz sentido, do ponto de vista da China, esse tipo de regulamentação, ou seja, de estreitar mais, né, as rédeas para essa regulamentação de exportação de terras raras? E, do outro lado, quais setores a gente deve ver, para além do tecnologia, que a gente sabe que são os mais óbvios, né, agora nesse momento sofrendo com esse novo posicionamento da China em relação a terras raras? Em termos setoriais, né, além da tecnologia, né, porque se tem insumos ali essenciais para a produção de chips, etc. Um outro setor também que é extremamente estratégico para os Estados Unidos, que preocupa bastante, é o de defesa, né, por conta do uso desses minerais de terra rara em diversas etapas ali do processo de produção de artigos de defesa, né, desde mísseis até os caças, né, ultramodernos da Marinha Americana. Então, esse é o ponto de preocupação, né, a grande questão do governo americano é justamente essa fragilidade estratégica que eles têm, né, eles não dominarem, né, essa etapa do processamento dos minerais de terra rara e ser um item extremamente importante. E a China, por outro lado, ela domina completamente a principal, né, produtora, tendo a maior reserva é o único país que consegue processar de ponta a ponta, né? Então, ela é basicamente um monopólio mundial aí, em termos da oferta desses minerais. E, de fato, né, a medida que ela tomou é bastante drástica, né? Mas ela mesma, ao longo do final de semana, andou soltando algumas publicações e moderando esse tom. E, de fato, é uma medida que é até difícil dela colocar em prática, né? Porque ela envolve o controle até em outros países, né? De subsidiárias, etc. Então, é bastante difícil dela enforçar isso, né? Então, parece mais uma questão de retaliar mesmo por conta da decisão do governo americano, do Departamento de Comércio, no dia 29 de setembro, e também chamar um pouco para negociar ali. Acho que eles não estão, pelo menos o que a gente viu de desenvolvimento ao longo do final de semana, né? Parece que nenhum dos dois lados está disposto a ir para uma guerra comercial, assim, de fato, né? Então, ambos lados tentando ali moderar um pouco o tom e dar um passo para trás para tentar negociar isso. Valéria, a gente teve também autoridades, tanto brasileiras como autoridades europeias, né, alertando sobre esse novo pacote tarifário entrando em vigor a partir de 1º de novembro contra a China, aprofundar a instabilidade global. Quais canais, assim, seriam mais preocupantes, né, de contágio nesse momento por essas tarifas? A gente poderia ter um fator mais preocupante para o comércio, para a inflação, para fluxo, inclusive, financeiro. Qual que poderia ser, né, o principal peso, né, de contágio nesse momento da efetivação dessas tarifas, caso realmente, né, Donald Trump não mantenha esse recuo dele? Num primeiro momento seria, né, a quebra da cadeia de suprimentos, né, por conta ali da China ser bastante relevante nesse sentido e os minerais de terra rara também serem importantes para os demais países, né. Então a gente teria uma quebra muito grande que poderia encadear, né, em questões de inflação, como a gente viu, por exemplo, na época do Covid. E a gente não sabe também o tamanho dos efeitos de segunda ordem, né, se eventualmente os Estados Unidos impõe essas tarifas de 100%, a China retalia, etc. E a gente vê aquela sequência, igual a gente teve, né, lá por volta de abril. Isso pode, né, gerar efeitos aí de restrição muito significativo do comércio, né? Então, impactando a médio prazo, né, o crescimento de praticamente da economia global, né? Então, seriam mais por esses canais, além, é claro, né, da incerteza, no maior nível de incerteza, prejudicando, né, a tomada de decisões produtivas aí dos empresários de todo mundo, né? Não só apenas dos Estados Unidos. E por um acaso essa inflação, né, esse tarifaço de 100%, se realmente, né, a gente tem ele sendo implementado, ou mesmo que não seja implementado, somente essa questão dessa instabilidade criada a partir dessa sexta-feira, isso já poderia ser o suficiente, Valério, para poder mudar qualquer tipo de posição do Federal Reserve em relação à política monetária dos Estados Unidos? E eu te pergunto isso porque mesmo diante do shutdown, por exemplo, a gente não viu o mercado respondendo tanto a uma paralisação do governo, mas respondendo muito mais as bolsas americanas à condução de política monetária que abria ainda espaço para essas apostas de corte de juros ao longo desse ano, 2 cortes inclusive ainda. Mas com essa retomada de instabilidade na guerra tarifária,
Isso pode mudar essa trajetória do Federal Reserve? Você vê isso no cenário? Definitivamente adiciona ainda mais incerteza a um cenário que já era inerentemente incerto, né. Então, a gente já veio o Banco Central americano, cortando a taxa de juros e disposto a cortar ainda mais por conta do impacto, né, que essas tarifas tiveram até esse momento no mercado de trabalho, né. O Fed ele se mostra bem mais sensível ao mercado de trabalho do que a inflação nesse momento e, de fato, até então, né, o impacto das tarifas que a gente teve não foi muito significativo sobre a inflação americana. Porém, né, a gente não teve em nenhum momento essas tarifas aí dos 145% sobre a China, né, de fato entrando em vigor ali nesse período. A gente teve o recuo do governo americano, que as tarifas ficaram ali entre abril e agosto no mínimo, né, de 10%, e agora a partir de agosto que a gente teve, né, a imposição das outras tarifas, que aí de fato aumentou bastante, e a gente ainda não teve tempo suficiente para ver o impacto dessas novas tarifas nos preços, né. Então, por enquanto, o Banco Central americano se mostra mais sensível ao mercado de trabalho, que de fato a gente teve uma desaceleração bem significativa, né. Agora, com essa questão da tarifa da China de 100%, o impacto sobre a inflação tende a ser bem mais intenso, porque existe uma dependência muito grande de importação de produtos chineses por parte da economia americana. Então teria, na pior das hipóteses, vai ter uma restrição completa, né, desse fluxo de produtos para lá, então a gente teria um choque de oferta, poderia, né, fazer a inflação acelerar ainda mais. Por outro lado, a gente ainda tem o shutdown, que tem um impacto negativo sobre o mercado de trabalho, né, dado que o governo americano é um dos principais contratantes, né, da economia americana. Então a gente já teve o furlough, já teve diversas demissões também, que devem impactar o mercado de trabalho. Então a gente tem aí cenários, né, que pesam tanto para um lado quanto para o outro, e dada a preferência, né, do Banco Central americano, a gente acredita que eles vão manter, né, a trajetória, mas fica cada vez mais incerto reunião a reunião, né. Acho que eles não vão ter condições de estabelecer uma trajetória, né, para a política monetária vários meses à frente, várias reuniões à frente, e vai naquele passo, né, de olhar cada reunião por reunião para tomar as decisões com base nos dados que estão disponíveis, né. Agora, Valério, vamos tentar localizar o Brasil nessa história, porque a gente sabe que essa guerra aí entre Estados Unidos, né, e China, em alguns pontos, especificamente nessa situação entre os dois países, tem beneficiado aqui o Brasil. Então, a gente acha que tem um copo meio cheio e meio vazio. Olhando para o copo meio cheio, a gente tem visto o setor de soja, né, comemorar, inclusive, um aumento importante nas exportações, né? O tarifaço também acabou sendo uma boa oportunidade de rever comércios também para o setor de carne, enfim. Mas olhando para o copo meio vazio, se a gente tem realmente a China quebrando esse laço comercial com os Estados Unidos, a gente tende também a ter o Brasil como um dos destinos para que os chineses escoem a sua produção, né? E aí isso, de novo, tem os dois lados da história. Pode ter um alívio inflacionário, mas pode ter também um impacto para determinados setores, sentindo mais essa concorrência dos produtos chineses a preço mais barato. Então, como que você avalia esse cenário desse embate para o Brasil? É mais benéfico ou pode ter em algum momento efeito inflacionário? Até o momento, né, a gente tem visto pendendo mais para a balança positiva, né. A gente tem visto as exportações não caíram, né, mesmo com tarifaço de 50%, né, dos Estados Unidos. Obviamente, a nossa relação com os Estados Unidos deteriorou bastante, né, o nosso déficit com a economia americana tem aumentado significativamente, né, nessas 2 últimas leituras, mas as exportações agregadas têm aumentado, né. Então no líquido, né, a gente está até ganhando, né, com essa questão, da guerra comercial, como você bem mencionou. A China tem ocupado bastante espaço aqui, né, em termos de importação de soja, né. Eles não têm comprado soja dos fazendeiros americanos e comprado daqui e da Argentina, por exemplo. Então a gente tem ganhado por esses lados, fora a abertura de outros mercados que já estava acontecendo em paralelo, né, antes dessa questão tarifária, né, e culminou de acontecer juntamente, né. Aqui eu acho que talvez para a gente o principal risco dessa questão da guerra comercial, né, se dá pela via financeira, né, tanto o câmbio quanto os investimentos diretos aqui no país, né. A economia brasileira hoje ela é bastante dependente, né, de investimento direto para balancear as contas externas, né. A gente tem um déficit bem significativo na conta corrente, né, então a gente precisa da entrada desse capital e boa parte, né, desse capital vem justamente dos Estados Unidos. Então a questão, né, dessa briga tarifária entre Brasil e Estados Unidos pode prejudicar aí, e também um acirramento, né, dessa incerteza global pode também, né, assustar os investidores estrangeiros e impedir que eles continuem investindo aqui. Aí a gente teria, né, um impacto muito significativo no câmbio, porque aí a variável de equilíbrio que sobraria, né, para equilibrar as contas externas seria justamente o câmbio. E a gente já viu, né, o câmbio reagindo muito mal aí na sexta-feira, né, a gente chegou aí
a 5,50, algo que a gente não via aí há mais de um mês, né, desde meados de agosto ali, a gente não viu o câmbio nesse patamar. Então a gente vê que, nesse momento, a incerteza tem sido, né, talvez o principal fator prejudicial aqui para a economia brasileira. Por outro lado, nessa questão da China, ela de fato vai ter que escoar, né, as exportações para algum lugar, né, mas o mercado brasileiro não deve ser também um fator assim que consiga absorver tanta coisa, né? A gente é um país bastante fechado, né, em termos de comércio internacional, então, ainda assim, já existe alguma proteção quanto a isso, né, mas ainda assim a China pode, né, ela fez algo parecido, né, nos últimos anos com o aço, né, ela estava vendendo aço abaixo do custo de produção, né, e a China, né, eles não têm problema algum em fazer isso, então eles poderiam fazer algo nessa direção. Mas a gente vê, né, desde da questão tarifária que eles têm diversificado bastante, né, têm exportado aumentado a exportação para a Europa, aumentado a exportação para os parceiros vizinhos ali asiáticos, né, então acho que vai ser um escoamento mais generalizado. Naturalmente vai ter algum impacto aqui em termos de competição, né, um pouco desleal com os produtores locais, mas também, por outro lado, a gente pode ter uma queda nos preços dos bens importados, né. Perfeito, quero muito agradecer a tua participação aqui conosco, André. Conversamos aqui com o economista sênior do Inter, o André Valério, sempre bem-vindo por aqui. Uma ótima segunda-feira para você, boa semana e até a próxima. Obrigado, Débora. Até a próxima. Boa segunda. Até mais.